Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Eu quero mostrar para você o segredo da felicidade. Esse é o tema da mensagem. O segredo da felicidade. Eu estava me deleitando nessa palavra um dia, isso foi em janeiro. Eu estava meditando na palavra no meu devocional. Nem toda palavra do meu devocional eu ministro na igreja. Porque tem coisas que Deus está falando comigo. Amém? E tem coisas que Deus vai falar com a igreja. Mas todo dia eu tenho um tempo de devocional. Eu tenho um tempo de meditar, de orar sobre a palavra. E nesse dia, eu não me lembro que dia que foi. Deixa eu ver se eu tenho a data aqui, nesse esboço que eu montei. Isso, dia 14 de janeiro. Eu estava me deleitando nesse texto. E o Senhor falou muito comigo sobre esse texto. E ontem Ele me autorizou a ministrar com você essa palavra. Porque tem coisas que é para mim, amém? Mas Ele me deu permissão para isso. Então no Salmo 1 diz assim, eu quero ser bem rápido, tá? Fica tranquilo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Tudo o quê? Tudo o que você fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém? Que Jesus nos abençoe. E aqui eu estava meditando, e o Senhor foi me trazendo alguns pontos, e eu vejo 3 pontos aqui. Porque hoje em dia, queridos, nós estamos vivendo em tempos onde uma doença chamada depressão, esses dias que eu falo já algumas décadas, né? De lá para cá. Uma doença muito forte na alma, uma doença muito forte nas emoções, que tem realmente sucumbido a vida de muitas pessoas. E essa doença, irmão, é doença, tá? Depressão é doença. Não é frescura, não é chilique de pessoas. Você está com chilique. Não. É uma doença na alma. A alma adoece. A pessoa fica doente. Então, quando você vê uma pessoa depressiva perto de você, abrace-a. Ore com ela. Tenha palavras de amor para essa pessoa. Porque é uma doença e que leva muitas vezes até a morte física. A morte física. Nós temos visto aí nesses últimos meses pastores se suicidando. Pastores dando tiro na cabeça. Se enforcando. Se jogando em frente de trens. Se jogando em frente de ônibus. Pulando de pontes. É uma doença. Isso pode pegar da criança até o mais idoso. A depressão, ela não tem faixa etária. Daqui essa faixa etária, não. Ela pega qualquer tipo de pessoa, seja o mais rico, seja o mais pobre. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, irmão. Pense em pessoas que têm dinheiro. Eu conheço gente assim. Eu pastoreio gente assim. E a pessoa tem uma bela de uma casa, tem uma mansão, mas quando você entra, você não tem paz naquele lugar. E a pessoa, ela chega e fala assim, pastor, eu construí tudo isso, eu fiz tudo isso, mas aqui dentro há algum vazio dentro de mim. Então nós temos que, aí hoje em dia você vê muitas ferramentas, que é que hoje se usa muito essa palavra, né? Ferramentas. Para tirar a pessoa de um processo depressivo, de um processo de doença. E você vê muitos livros com temas interessantes, né? Como vencer isso, como ultrapassar isso, como você romper em tal área. Isso tudo é muito válido, irmão. Eu gosto de leitura, isso é tudo muito válido. Mas eu vou dizer uma coisa que eu aprendi em seminário de teologia: nada substitui a palavra de Deus. Nada.
O livro ele pode ser o livro mais 100% de Bíblia. Eu conheço muitos autores de livros que têm livros assim maravilhosos e é 100% Bíblia, mas nada substitui a palavra de Deus. Nada. Nada na sua vida. E as pessoas hoje estão em busca de felicidade. As pessoas estão em busca de ter uma alegria permanente. Eu disse que há uma diferença de alegria e felicidade. Alegria é algo que pode ser momentâneo. Você ganha um presente, você atingiu uma meta no seu trabalho e você é elogiado pelo seu chefe, pelo seu supervisor ou gerente. Você recebe aquela alegria, mas aquilo passa porque no próximo mês você tem que bater meta de novo. E se você não bate meta de novo, aquele elogio do mês passado não é mais um elogio. Ele vai vir em forma do quê? Cobrança. Você não bateu meta, não sei o quê. Então alegria é algo momentâneo, mas felicidade é algo que a palavra de Deus nos ensina que é eterno. E aqui nesse salmo, eu li com você, você vai ver aqui, eu quero compartilhar com você bem rapidinho, o segredo da felicidade. Você pode sim fazer cursos, você pode fazer treinamentos, você pode... Irmão, estuda. Quanto mais você puder estudar, estude. Quanto mais você puder se aprimorar, se aprimore. Quanto mais você puder se graduar, se gradue. Tudo isso é maravilhoso e é bom. Mas nada substitui a palavra de Deus. Faça isso. Conheça, leia. Se você gosta de ler, leia mesmo. Busque livros bons para ler. Livros bons para você ter técnica, para você saber isso e saber estratégia, mudar isso, mudar aquilo. Mas tenha a palavra de Deus como base de tudo isso para a tua vida. Tenha a palavra de Deus como fundamento para tudo isso na tua vida. Porque sem a palavra de Deus nós não somos nada. Nós que estamos aqui. E para o mundo, para a nação, para as nações, sem a palavra de Deus nós não somos nada. Se um dia a nossa nação ou as nações vizinhas descobrissem o poder da palavra. Nós oramos para isso. Se um dia essa cidade, irmão, descobrisse o poder da palavra. Essa bagunça ia acabar nessa cidade. Essa baderna ia acabar nessa cidade. Porque quando a pessoa descobre o poder da palavra, eu vou entrar naquilo que foi falado no começo do louvor, quando a pessoa descobre quem ela é em Deus, ninguém pode mais. Quando você descobre qual é a sua identidade em Deus, ninguém mais pode te impedir. Então, esse salmo, lógico que a Bíblia toda, mas eu estava meditando nesses dias, nesse salmo, e aqui eu vejo alguns segredos. Se torna uma pessoa feliz, primeiro assim, aquele que não anda no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Pessoas perversas. Pessoas hostis, pessoas que não conhecem a palavra. Onde você tem buscado o seu conselho? Onde você tem buscado... Tem alguém na sua vida que te aconselha? Não estou dizendo pastor ou a pastora, não é isso. Mas você tem alguém de confiança que possa te aconselhar? Você tem alguém que conhece a palavra que possa te aconselhar? Onde você tem buscado os teus conselhos? Na internet? Na televisão? Onde você tem buscado os teus conselhos? Em pessoas que não sonham como você sonha. Eu estava conversando com uma pessoa ontem. Eu falei, cara, você não pode abrir os seus sonhos com pessoas que não sonham com você. Você não pode pedir conselhos para pessoas que não têm o conselho da palavra de Deus para ela te dar. A pessoa está passando por uma dificuldade e o Senhor foi me dando discernimento naquela conversa. Eu falei assim, cara, você não pode fazer isso. O problema é quando você sonha algo, você precisa sonhar com quem sonha com você. Qual foi o grande erro de José? A gente pode dizer erro, né? Ele teve um sonho e ele conta para quem? Foi José que interpretou o sonho? Não, foram os irmãos que interpretaram. José apenas contou o sonho. E muitas vezes você tem um sonho e conta para alguém, e a pessoa quer interpretar aquele sonho de uma maneira fora da palavra. Aí ela vira uma pessoa hostil, ela vira uma pessoa perversa. Você vai contar o sonho de uma viagem, vai contar um sonho de trocar de carro, vai contar o sonho de comprar uma casa. Cara, meu sonho é ter uma casa própria, sabe? E a pessoa, ela começa a interpretar, você está querendo ter uma casa própria, para não sei o que. Ela começa a interpretar um sonho de uma maneira fora da palavra. José apenas contou assim, tive um sonho.
eu via 11 feixes se dobrando perante o meu feixe. Aí os irmãos falam assim, o que você está falando aí? Que nós vamos se dobrar diante de você? Não foi José que interpretou. O segundo sonho ele via o sol e a lua e as 11 estrelas se dobrando perante uma outra estrela. Até o próprio pai fala assim, peraí, eu e sua mãe? José não interpreta sonho nenhum. Quem interpreta é a família. Então a pessoa feliz é uma pessoa que não busca conselho de pessoas perversas. E você sabe quem está perto de você, amém, querido? Você conhece as pessoas que estão perto de você, sim ou não? Amém? Nós estamos aqui, irmão. Se você quiser um dia compartilhar com nós, estamos aqui, nós vamos sonhar com você. Nós vamos orar para que, nós vamos orar para que você prospere, nós vamos orar para que você enriqueça, nós vamos orar para estar junto com você. Mas você precisa ter alguém para te dar conselho. Quem é essa pessoa que te aconselha? O segundo ponto que eu vejo aqui, para se tornar uma pessoa feliz, é a pessoa que não se detém. O que é se deter? É a pessoa que não permanece no caminho dos pecadores. Que caminho que você está andando? Qual lugar que você está permanecendo? Lá no ambiente do seu trabalho, quem são as pessoas que estão ali te oferecendo qual tipo de caminho? Porque é assim, irmão. Qual tipo de caminho que as pessoas te oferecem? Se a pessoa ela tem uma cabeça um pouquinho fraca, desculpa a expressão que eu estou usando aqui, não estou te chamando assim, mas uma pessoa que tem uma emoção de querer agradar. Queridos, eu vejo muitas pessoas hoje em dia querendo agradar os outros. Meu Deus do céu, como a gente se depara com pessoas assim. A pessoa, quando ela tem aquilo no coração de querer agradar muitas outras pessoas, de não falar não para as pessoas, tem pessoas que não sabem falar não para os outros. Ela tem problema emocional. Problema sério emocional. Você sabia que o não é saudável? O não é saudável. Pode falar uns não de vez em quando aí. Não vai matar ninguém. Mas a pessoa vai virar a cara para mim, pois é, não era para ser seu amigo? Mas pastor, se eu me afastar de certo tipo de pessoa, eu tenho que, sabe, hoje eu vejo muito crente assim liberal, sabe? Não, vamos lá, não sei o quê. Não, querido. Você tem um limite. Até aqui você pode ir. Se esse limite, se você ultrapassar esse limite, ferir os princípios da palavra, irmão, recua. Se você está num lugar, você está num ambiente, vive, lógico, tem lugar que você não tem como, você vive, você está trabalhando naquele ambiente, mas você não pode ferir jamais os princípios da palavra de Deus. Se você tem a palavra como guia na sua vida. Amém? Amém? Mas lá todo mundo conta mentira, pastor, uma mentirinha. Pois é. Quem que é o pai da mentira? Feriu os princípios da palavra. Então eu não posso. Eu não posso entrar por esse caminho. Eu não posso permanecer nesse caminho. Eu não posso viver nesse caminho. Eu preciso realmente saber qual o caminho que eu devo andar. Não, mas hoje as pessoas têm que ver que nós somos crentes diferentes, sim. Você pode ter estratégias diferentes, mas os princípios da palavra não mudam. Não mudam. A Bíblia diz que nós não podemos remover em nós os marcos antigos. Deus é Deus de princípio. O que eu disse? É Deus de princípio. Ele não muda seus princípios. Você pode até mudar seu jeito de falar, você pode mudar seu jeito de vestir, você pode mudar o seu jeito de abordar as pessoas, mas nunca tire de dentro de você os princípios que Deus plantou. Amém, querido? Uma pessoa se torna feliz quando ela não se assenta. Essa palavra assentar, eu fui na origem dela. Assentar não é você sentar numa mesa ou sentar numa cadeira e bater um papo com uma pessoa, não é isso. A palavra assentar aqui no hebraico é habitar. A palavra assentar aqui é você criar endereço. Lógico que você pode sair com seus amigos para tomar um lanche, para tomar um refrigerante, tá, irmão? Não tem problema. Mas pastor, os meus amigos tomam cerveja, tá? O problema é deles, irmãos, não é meu. Você está entendendo? Lógico que você pode fazer tudo isso. Esse assentar, às vezes as pessoas pregam muito errado esse texto. Não posso me assentar. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que eu não posso criar endereço, eu não posso habitar naquele lugar, eu não posso ficar ali por muito tempo. Amém? Eu não posso ficar ali por muito tempo.
Então é feliz aquele que não se assenta, aquele que não tem endereço, não fica muito tempo na roda. Essa roda aqui é reunião, é comunhão. Eu não posso ficar muito tempo num lugar onde as pessoas que estão ali não têm comunhão como eu tenho com Deus. Você tem que ser um instrumento de Deus ali para trazê-las para essa reunião, para trazê-las para essa comunhão com Deus. Não as pessoas te tirarem desta comunhão e te tirarem dessa reunião e te levarem para outro lugar, que só vai te trazer desgraça e tristeza. Você entende o que eu estou dizendo? Então uma pessoa feliz é isso, ela não tem comunhão com pessoas. Roda de escarnecedor, o que é? É aqueles que escarnecem da sua fé. Você não tem nem que estar perto de pessoas assim. Nem perto de pessoas assim. O que você vai fazer na igreja? Que é Deus o que, rapaz? Que conversa é essa? Você não tem que ter amizade com pessoas assim, mas nem estar perto de pessoas assim. Escarnecem da sua fé, porque tudo que você for falar para uma pessoa escarnecedora, ela nunca vai concordar com você, ela sempre vai querer levar você para um outro lado, que não vai prestar, irmão. Amém, queridos? Eu tenho falado muito sobre discernimento, tenha discernimento até das pessoas que andam perto de você. Sabe o que a gente escuta muito, quando a gente lida com um casal? As pessoas gostam, tem pessoas... Irmão, olha, tem umas doideiras demais, né? Quando a pessoa ela começa a ter problema no casamento, ela começa a ficar perto de pessoas e vira tudo psicólogo. Os amigos viram tudo psicólogo, os amigos viram tudo terapeuta, psiquiatra. Fala assim, ó, não, larga lá, mãe. Não, larga aí, tem mulher demais nesse mundo aí. Larga aquilo lá, rapaz, isso aí não vai prestar para você não. É assim que a gente ouve. Eu vivo com isso todos os dias. Agora, se você vier aqui pedir conselho para mim e para minha esposa, não larga. Luta. Permanece. Mas pastor, fica. Mas não tem mais, Deus é Deus de milagre e Ele pode mudar a história. É assim que você vai ver nós aqui. Você nunca vai estar numa reunião que nós vamos escarnecer da tua fé. Jamais. Por mais assim, fantasioso que seja o seu sonho, você nunca vai dizer, eu e a minha esposa assim, não, para de sonhar. Não, isso aqui não é para você não, nunca! Se a tua fé atinge isso, irmão, então luta por isso. Se você tem fé para alcançar, então luta por isso. Batalha para isso. Vai atrás desse negócio, corre! Amém? E aqui você vê 3 princípios, 3 segredos básicos e simples para você se tornar uma pessoa mais feliz dessa terra. Conselho, caminho e comunhão. Quer ser feliz? Quer ser feliz? Vou te ensinar 3 coisas. Para você aprender a ter conselho, para você aprender a andar por um caminho e para você viver uma vida de comunhão. Primeiro, a Bíblia diz que eu não ando, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, mas no conselho do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, queridos, não precisa abrir, mas a Bíblia diz em Isaías capítulo 9, versículo 6, se você está marcando, marca aí, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E tem um texto no Novo Testamento, lá em João 14, versículo 16, Jesus dizendo assim, ó, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro conselheiro, ou consolador, que é o Paracleto, que a gente já falou muito sobre isso aqui. Um outro conselheiro, a fim de que esteja sempre convosco. Onde você tem que buscar conselho? No Espírito Santo. A palavra conselho ali em Paracletos é conselheiro de defesa. Quando você busca conselho em Deus, você sempre vai ter alguém que te defenda. Então a Bíblia diz que eu não tenho que andar no conselho dos ímpios, eu tenho que andar no conselho do Espírito. Porque a palavra conselho na Bíblia representa o Espírito Santo. Para você ser uma pessoa feliz, você precisa andar no conselho do Espírito Santo. Buscar o conselho da palavra. Buscar o conselho de Deus para a sua vida. Pastor, mas a pressa é tanta, a demanda é tanta. Mas querido, se Deus não respondeu, não faça. Se Deus não te falou, não faça. Espera o conselho do Espírito Santo.
Ele nunca vai ferir um padrão da palavra dele. Ele nunca vai ferir um princípio da palavra dele. Porque Jesus disse assim, olha, eu rogo ao Pai para que Ele envie um outro conselheiro. Ou seja, eu era o conselheiro de vocês. Agora eu vou para o Pai, mas vai vir um outro igual eu. Vai vir um outro semelhante a mim. Que se você continuar o texto de João 14, você vai ver assim, que vai vos ensinar o caminho da verdade. Nunca busque conselho que não seja o conselho do Espírito Santo. Pastor, mas eu não tenho essa intimidade, eu não tenho essa sensibilidade. Procura alguém cheio do Espírito Santo para te aconselhar. Amém? Porque ele nunca vai te aconselhar, ou ela nunca vai te aconselhar, se não tiver com o princípio da palavra. A gente se depara muito com isso todo dia no gabinete. O que o senhor acha? O que a senhora acha? A gente não acha nada. Vamos ver o que a Bíblia acha? Vamos ver o que a palavra diz? Se a Bíblia disse, pode ir. Se eu disser, cuidado, eu posso fazer você errar. Mas se a Bíblia diz, pode ir, que você nunca vai errar. Porque o conselho é do Espírito. Amém? Aí você vai entrando aqui, né? O conselho, o caminho e a comunhão. Ele está dizendo aqui no texto que eu não me detenho mais no caminho dos pecadores, mas no caminho de quem? De Jesus, porque Jesus, Ele é o caminho. Abre comigo em Isaías 35, por favor. Isaías capítulo 35, por favor. Isaías 35, versículo 8. E haverá ali um bom caminho que se chamará, olha que tem com letra maiúscula agora. Cadê? Ei, eu já não gostei dessa versão aí. Ali haverá um bom caminho que se chamará caminho santo, está com letra maiúscula na minha versão. Tem que estar com letra maiúscula, porque esse caminho é Jesus. É Jesus. Amém? E ali haverá o bom caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará. Esse caminho, queridos, nunca vai deixar você errar. Ele diz, nem mesmo o louco. Olha o verso 9. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Esse caminho é Jesus. Ele está dizendo que quando você anda por esse caminho, você não erra. Você não erra a direção. Quem são os loucos? Os loucos aqui não é pessoa retardada da cabeça. Os loucos aqui são as pessoas que não conhecem ainda esse caminho, mas se você levá-las por esse caminho, eles também não errarão esse caminho. Você dá um amém agora. E João 14,6 é o texto mais... Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E esse caminho leva para um único propósito, que é o terceiro ponto para se obter o segredo da felicidade: comunhão. Então eu não tenho mais comunhão com pessoas que escarnecem da minha fé. Eu começo a ter comunhão com pessoas que vivem no mesmo propósito que eu, com pessoas que caminham no mesmo caminho que eu, que pessoas que buscam o mesmo conselho que eu. Você entende isso? Eu não me assento mais, eu não habito mais numa reunião, numa comunhão de escarnecedor. A minha reunião e a minha comunhão primeiro tem que ser com Deus. E eu faço desta comunhão o meu lugar de habitação. Eu me assento ali. Entendeu o que o texto está dizendo de Salmo 1? Davi está dizendo, eu me assento ali, naquele lugar de comunhão. É ali que tem que ser o meu lugar. É ali que eu tenho que permanecer. Vai comigo no Salmo 27, por favor. Traz a Bíblia, querido. Não fecha a Bíblia só quando acabar o culto. Traz a Bíblia, irmão. Salmo 27, versículo 4. Eu gosto de ouvir o barulho das folhas assim, ó. Eita, coisa boa. Ouvir as folhas virando. Mastiga a sua Bíblia, come ela. Salmo 27, risca ela. Dorme com ela. Salmo, pare de alisar seu gato, alisa a Bíblia. Amém, querido? Ô irmão, tem mulher que tem mais inveja dos bichos. Deixa eu falar um negócio que eu ouvi esses dias aqui.
Um dia a irmã falou assim: pastor, eu tenho inveja dos meus gatos, meus cachorros. Meu marido alisa mais os gatos, cachorros do que eu. Falei, gente. Falei, macho, tá ruim mesmo, hein? O negócio tá feio pro seu lado. Não é errado você ter os bichinhos, irmão. Eu amo bichinho. Não é errado você ter seus bichinhos. Mas está vendo a prioridade? Estou falando que nós conversamos com pessoas assim, irmão. Ai, que inveja que eu tenho do meu carro. O carro do meu marido é mais alisado do que eu, pastor. Ele passa até cotonete dentro dos negócios assim. Dos negócios de ar, né? Passa assim cotonete, passa pincel. Ai, que eu queria ser aquele pincel. Deixa pra lá, vamos voltar pra cá. Pega a Bíblia, irmão, faz isso com ela. Salmo 27,4 diz assim: uma coisa, quantas coisas? Olha o que Davi pede, só uma. Uma coisa peço ao Senhor. Mas ele não só pede, ele vai o quê? Ele vai buscar. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, fofura. Não adianta só você pedir as coisas para Deus. Você tem que buscar. Você tem que ir atrás, cara. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar, ou morar, depende da versão. A minha também diz morar, mas o morar aqui é habitar. Para que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi está dizendo: eu quero ficar aí, porque aí eu contemplo a tua face. Eu quero ficar habitando contigo, porque aí eu sei quem você é, eu conheço os seus segredos, eu sei que esse caminho, ele me leva para um caminho de comunhão. Então eu não posso habitar no lugar onde não tem comunhão com Deus. Eu não posso permanecer no lugar onde não tem comunhão com Deus, querido. E quando eu tenho uma comunhão com Deus vertical, eu começo a viver uma comunhão horizontal. Você só tem comunhão com as pessoas se você tem comunhão com Deus. Não se isole das pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Jesus morreu aonde? Numa? E como que era a cruz? Um tronco na ver e um outro tronco na... Por quê? Se você estudar a história, as cruzes da época não tinha parte de cima. Eram cerradas aquela parte de cima. Era um T, é uma cruz em T. Você pode ver que você vai achar cruz em T. Não se tinha essa cruz. Os bandidos que morreram do lado de Jesus foram crucificados na cruz em T. Só Jesus que não. Por quê? Para ficar bonito, hoje uns irmãos põem na parede? Ou pendurar no pescoço? Porque ali Jesus está dizendo que Ele é o centro da comunhão com o Pai e da comunhão com a igreja. Ou você acha que aquele Cristo Redentor no Rio de Janeiro com os braços abertos é só para você meter o pau na idolatria do povo? Não! Ele está dizendo que ali naquela cidade, ali naquele estado, aquele povo tem comunhão com Deus e comunhão com os outros. Apesar que não acontece isso, mas o símbolo é esse. Antes de você ficar criticando os outros. Porque só Jesus morreu numa cruz como essa? Para ficar bonito você pendurar no pescoço? Você põe numa parede? Você põe uma camisa? Não. Ali ele está dizendo: eu sou o centro da comunhão com o Pai. E toda comunhão com o Pai tem que passar por mim. E a comunhão com a igreja tem que passar por mim. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Quando existe essa comunhão com o Pai, eu começo a viver comunhão com a igreja. Deixa eu dizer uma coisa: somente a cruz, grava isso, somente a cruz me proporciona esses dois aspectos de uma verdadeira comunhão. Só a cruz de Jesus. Eu vou mostrar três textos para você, marca aí, não precisa abrir, é bem rápido. Filipenses capítulo 2, versículo 8, eu vou mostrar sobre a cruz. A comunhão que ele teve. A si mesmo se humilhou. Depois você lê Filipenses 2 inteiro. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de... Não, eu vou lá, eu vou fazer isso, ele disse.
para gerar comunhão com o Pai, e o Pai gerar comunhão com a igreja. É por isso que ele diz em João 14, 15, 16 e 17, Jesus fala sobre comunhão, fala sobre amor, nesses textos de João. Ele fala assim: ei Pai, eu oro ao Senhor, para que eles entendam que eu e o Senhor somos um, tu em mim, eu em vós, e a igreja em nós. É isso que o Senhor quer para a igreja que fica habitada no centro da comunhão, que é Cristo. E para isso ele teve que ir para a cruz. Sem cruz não há como existir comunhão. Sem cruz não há como existir comunhão com a igreja. Mateus capítulo 10, versículo 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Jesus levou a dele, não levou? Você tem que levar a sua. Queridos, semana que vem, na outra, é Páscoa. Nós vamos ter o culto de Páscoa, vamos ter teatro, vamos ter coral, tudo para ensinar você o que é Páscoa. E a Páscoa não existe se não existe cruz. Se você não toma a sua cruz, você não é digno dele. Essa cruz é viver uma vida de entrega, de comunhão, matar a sua carne. Cruz é sinal onde você mata a carne. Só tem comunhão quem mata a carne. E outro texto que eu vejo em Efésios capítulo 2, versículo 16. Depois você lê o texto todo, mas e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Só há reconciliação por intermédio da cruz. Aí ele diz lá, destruindo por ela, a cruz, a inimizade. A cruz, ela traz reconciliação. A cruz, ela destruiu a inimizade entre o homem e Deus. É por isso que o evangelho tem que ser cristocêntrico. Queridos, tem que passar por ele. Evangelho não é antropocêntrico, o evangelho não é o homem no centro, é Jesus no centro. Se a igreja prega um evangelho que não tem Jesus no centro, não é igreja, não é evangelho, porque o evangelho da cruz, ela traz reconciliação, e a cruz, ela quebrou a inimizade entre o homem e Deus. É a cruz que aplacou a ira de Deus, querido. Jesus, ele está segurando a ira de Deus para não cair sobre nós. A ira de Deus caiu sobre Jesus. Se Jesus sair dessa frente, irmão, nós estamos lascados. Jesus tem que estar no centro, segurando a ira de Deus. Porque a ira era para nós. A maldição era para nós. Jesus fala, não, eu vou me tornar... Tu és lindo, Jesus. Ele se fez maldito por você. Ele se fez maldito pela tua casa. Ele se fez maldito pela tua família. Queridos, ele está segurando a ira de Deus. E um dia Jesus virá buscar a igreja. Ele vai sair da frente, a ira virá sobre a terra, que se chama grande tribulação. Nesse dia Jesus não vai mais estar aqui. Ele vai sair da terra, o Espírito vai com ele, ele vai levar a igreja com ele, ele sai da frente, a ira de Deus virá. Você pensa que esse dia não vai chegar? Esse dia vai chegar. A ira de Deus está para vir, querido, sobre a terra. Você quer ficar aqui? Você quer anular tudo que Jesus fez? Por coisas pequenas, por vaidades pessoais? Ah, não vou mais naquela igreja, porque... Ontem eu falei com uma pessoa, pastor, fulano não vem mais na igreja, porque diz que o pastor é muito grosso nas palavras em cima do púlpito. Eu falei, não é lugar para ela aqui mesmo, não. Nós vamos arrumar uma creche para essa pessoa. Que lugar de criança na creche, chupando chupeta e mamadeira, ou no colo da mãe ali, ó. Igreja que a igreja tem espada na mão, escudo embainhado e couraça sobre o teu corpo, porque o Deus que você serve é o Senhor dos exércitos. Ai, não vem, porque o pastor não olha para cá. Vaidades, coisas pequenas. Irmão, a ira de Deus vai vir um dia. Se prepara, não, se prepara para subir, não se prepara para ficar não. Porque para ficar não precisa estar preparado, para ficar é ficar do mesmo jeito que você está aí. Quem está entendendo, diga amém.
Eu vou deixar de falar de arrependimento, eu vou deixar de falar de santidade, eu vou deixar de falar de volta de Jesus, eu vou deixar de falar de pecado para agradar você? Nunca, nunca. Eu vou deixar de falar de dízimo e oferta, porque você se ofende quando fala de dinheiro? Não! Porque eu não vou pagar esse preço diante de Deus, eu não vou prestar conta disso, eu vou lançar sobre você. Agora é você com Deus, irmão, porque tem dia que Deus fala comigo que eu não durmo à noite. Eu não durmo. Preocupado, falo, Jesus, mas fulano está assim, Jesus, não volta agora não. Dá um tempo a gente aconselhar, Jesus. Fulano não quer se converter, Jesus, fulano não amadurece. Ajuda eu para falar com esse povo aí. Eu fico maquinando na cabeça. Preocupado com você. E aí você fica assim, eu não vou, porque o irmão da porta cumprimentou todo mundo, não cumprimentou eu. Ai, porque o irmão pastor não olhou para minha cara. Então aqui não é teu lugar. Pode procurar outra igreja. Porque aqui nós vamos falar sobre evangelho. E evangelho fere princípios. Evangelho fere padrões. Evangelho, ele mata a carne. Quer ser feliz? Meu conselheiro sempre tem que ser o Espírito Santo. Quer ser feliz? O meu caminho sempre tem que ser o Senhor Jesus. Quer ser feliz? Estou te mostrando os segredos. Quer ser feliz? A minha comunhão sempre será com o Pai e com aqueles que promovem comunhão com o mesmo Pai. O seu pai é o mesmo que o meu? Sim ou não? Então nós somos irmãos, caramba. E toda família tem problema, meu Deus. Ou não? Mas tudo se resolve. Família se resolve. Família se acerta, cara. Tem problema com o seu irmão? Vai lá e se acerta com ele, cara. Amém ou não? Tem problema com o seu irmão de sangue também? Vai lá e se acerta com ele, porque ele pode subir, você pode ficar, hein? Vigia, hein? Tem problema com seu pai e sua mãe aqui na terra? Se acerta com eles, porque eles sobem e você fica, irmão. Ainda toma ceia na semana que vem ainda? Tem problema comigo, irmão? Vem se acertar comigo. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, quando isso começa a acontecer na minha vida, eu começo a viver uma vida de satisfação e prazer. É o que o versículo 2 diz: antes o seu prazer, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, noite e dia. A palavra meditar não é esvaziar a mente. A palavra meditar é você mergulhar sua mente na palavra. Existe aí umas coisas de yoga, uns negócios doidos. Para com esses negócios aí, irmão. Eu vou fazer uma meditação transcendental, vou esvaziar minha mente. Isso, esvazia mesmo. Esvazia a tua mente. Tem um ditado que minha avó dizia antigamente, que mente vazia é a oficina do diabo. E é bem isso mesmo. Não está na Bíblia, mas é. Eu vou esvaziar minha mente é muito perturbada. A minha mente é uma mente assim, mergulha na palavra, você vê sua mente voltar ao normal. Meditar, que ele está dizendo aqui, não é você ter uma viagem transcendental. É você ter uma viagem sobrenatural, mergulhando sua mente na palavra de Deus e trazendo a palavra como vida, para que ela possa trazer grandes resultados na sua vida. É a palavra de Deus que traz resultado na sua vida. E qual é esse resultado? Vamos encerrar aqui. Primeiro, eu serei como uma árvore plantada. Se você vai ser como uma árvore o quê? E se ela está plantada, ela tem raiz. E qual é a raiz? Onde está a sua raiz? Onde está a tua raiz se você é uma árvore? Essa raiz, querida, ela precisa de sustento. Para sustentar o tronco, para sustentar os galhos, para sustentar as folhas, os frutos. Para você dar fruto, você precisa ter tronco forte, galhos fortes, folhas sadias. E para isso você tem que se alimentar. Você tem que fazer o quê? Põe para mim aqui, filho, João 15, por favor, versículo 1. Fala em alimentar, vamos almoçar daqui a pouco. Quer coisa melhor do que comer, irmão? E por que a gente não come a palavra também? O mesmo tanto que você come durante o dia, come a Bíblia também. Vou ter uma igreja tão madura aqui. Se você fizer a mesma proporção do que você come comida
E a mesma proporção você comer a palavra, eu não vou ter igreja imatura, eu vou ter uma igreja madura. João 15:1 diz assim: eu sou a videira verdadeira. Se ele está dizendo que ela é verdadeira, é porque tem falsa. Tá? Senão ele fala que ela era só verdadeira, que era só videira. Se ele está dizendo que é verdadeira, é porque tem falsa. E meu pai é quem? E todo ramo, quem que é esse ramo? Ele é videiro, o pai é agricultor, o ramo somos nós. Todo ramo estando em mim, não der fruto, ele corta. Mas todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em... A árvore só pode ter raiz sadia se ela está na palavra, se ela está na videira. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Você tem que ser enxertado. Aqui Jesus está dizendo que nós somos enxertados nela. Essa videira não era para nós, era para os judeus. Os judeus não quiseram. Então falou: bom, os filhos não quiseram, então vou dar para quem quer. E tem gente rejeitando ainda. E tem gente rejeitando essa videira ainda. Jeremias capítulo 17, verso 7, não precisa abrir, diz assim, ó: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada, junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Se você tem a sua vida enraizada na palavra, e busca as águas vivas, você nunca vai deixar de dar fruto. Nunca, o ano inteiro você vai dar fruto, o ano inteiro você vai ter felicidade, independente se o problema é isso, aquilo, a economia, isso, aquilo, dólar, não interessa, você vai dar fruto, porque você está na videira verdadeira. O segundo propósito de sua satisfação, a raiz ela precisa de água corrente, porque a água corrente ela produz oxigênio, amém? Tem que ter oxigênio para trazer fortalecimento. Vai comigo, Apocalipse capítulo 7. Vai falar de uma água aqui. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Quem vai enxugar a lágrima dos teus olhos? Então vai para estas águas. Apocalipse 21, versículo 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. Ele vai dar como? Tem gente vendendo água na igreja. Se essa água é de graça, meu Deus. João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Só pode fluir rio de água viva se você está nessa água, recebendo o oxigênio desta água. Terceiro ponto, fruto é produzido somente no tempo. Fala comigo, tempo. Fruto só é produzido no tempo e na estação certa. É aí que eu falo com você agora. Eu tenho que saber respeitar esse tempo. Eu tenho que saber respeitar essa estação, para que exista produção. Você acha que o semeador, quando ele semeia, o agricultor, quando ele semeia, ele já colhe no dia seguinte? É assim, seu Mauro? Semeia e já colhe no dia seguinte? Existe um quê? Tempo. E tem tempo, tem semente que demora. Só que o agricultor, ele sabe respeitar o tempo da terra. A Bíblia diz que ele é o agricultor. A semente é a palavra. Ele semeou. O próprio Deus respeita esse tempo. O problema somos nós que não sabemos respeitar esse tempo. Porque se Deus está dizendo, se Jesus está dizendo em João 15 que Deus é o agricultor sabe o tempo certo em que a terra pode dar o fruto. E ele respeita essa estação. O problema é essa igreja imediatista de hoje, que não sabe respeitar o tempo de Deus na vida dela. Eu quero. É criança. Aí é criança. Não, mas tem crente que é assim.
Deixa ele, filho. Tem criança que é assim, tem crente que é assim. Me dá! Aí Deus dá, irmão. Ele dá porque ele é pai. Era o tempo? Aí a bênção não é bênção. Aquilo que era para ser bênção se torna uma maldição na sua vida. Porque o agricultor ele não fica todo dia cavando a terra para ver se a semente está brotando. Ou fica? Ele sabe que a terra vai produzir. Ele sabe porque foi ele quem semeou a terra. Foi ele quem preparou a terra. Agora o problema é que nós não sabemos respeitar essa estação. Se Deus disse não, é não, irmão. Se Deus disse espera, espera. Espera. Não precisa ficar pedindo mamadeira para Deus, porque Ele sabe a hora certa de te alimentar. É criança que pede mamadeira. Porque o pai, quando ele sabe a hora certa de alimentar a mãe, está com a mamadeira na mão ali, já sabe a hora certa de dar o mamar. O pai é assim. Você está entendendo? Eu preciso saber. Eu, como árvore, tenho que saber. Eu não posso sair dessa fonte de água. Eu tenho que me alimentar dessa água. Eu tenho que saciar a minha sede desta água. As folhas não caem. Por quê que ele está dizendo que as folhas não caem? Porque ela está sempre sendo saciada pela água. Não vai cair. Deixa eu dizer uma coisa. Você está aqui até agora. Fica tranquilo, você não vai sucumbir aqui não. Jesus está te sustentando. Ah, mas não, fica firme aí. Você chegou até aqui, você vai chegar até o fim. Fica tranquilo, porque ele é água viva. As folhas representam o processo de uma espera para chegar e alcançar o propósito. E por último, o propósito cumprido é o resultado de saber respeitar o tempo e a estação certa, se alimentando e saciando nele. Aí o texto termina assim, ó: e tudo o que ele fizer prosperará. O versículo 3 termina: e tudo o que ele fizer prosperará. É tudo. É tudo. Ou sua Bíblia está diferente da minha? Final do versículo 3. Correntes de águas vivas, fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo, o quê? Grife esse tudo aí. Tudo o que você fizer vai prosperar. Por quê? Porque você descobriu o segredo da felicidade. Em somente buscar o conselho nele, em andar por esse caminho, em estar em comunhão com ele e com a igreja. Conselho, consolo, caminho e comunhão, só nele. Esse é o segredo da verdadeira felicidade. Se você quer isso para a tua vida, fique de pé, em nome de Jesus.